Deus. Senhor, estava ali, Senhor, meditando. É verdade, Deus. E pude, Senhor, ver a terrível prisão que nossa alma se encontra, Deus é eterno. esse corpo físico. Senhor, se nós pudéssemos colocar esse corpo em um grande microscópio, viríamos vermes para todos os lados, micróbios e vermes entrando e saindo de um poro para o outro. Ó Deus. Nosso interior cheio de organismos vivos, independentes da nossa vida, meu Deus. Santo Deus. E mesmo assim, Senhor, às vezes nós apreciamos tanto O Senhor vem derramar. isso que é uma prisão, Pai. Prisão por culpa do pecado. Grande é seu poder. Todavia, Senhor, nós temos uma convicção, meu É Deus. verdade, Deus. Em breve deixaremos essa prisão imunda, sim, e herdaremos, Senhor, o tabernáculo santo, meu Deus. É Deus. O tabernáculo puro, limpo, meu Deus. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, sem nenhuma mácula, meu Deus. Todavia, Senhor, apesar de estarmos nessa prisão física, há uma prisão ainda pior que muitos estão, meu Deus, que é a prisão espiritual, meu Deus. Quantas pessoas caminhando, aparentemente vivas, mas em prisões espirituais, que teu profeta fala que às vezes essa prisão, ela é apenas temporária, esperando o juízo eterno, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas, meu Deus. Senhor, que cada irmão aqui nesta noite tenha consciência, meu Deus, que não estou pregando somente para eles que estão aqui presentes, mas estamos pregando, Senhor, também para aqueles que nos ouvirão pela internet, Senhor. Ó Deus, o Senhor em 2009 me falou que por minha voz seria ouvida em todo o mundo, Senhor. Sim, talvez eu quero dizer que eu vá em todo mundo, mas minha voz por meio da internet alcança o mundo inteiro, meu Deus. E Senhor, que essa voz não se cale, meu Deus. Que essa voz continue ecoando as verdades do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Leia, nós lemos agora a tua palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo ministre para nós a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler enquanto estamos de pé. Você que tem sua Bíblia, pode abrir comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, fortificados na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou a espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém. Deus abençoe sua palavra. Podem sentar-nos. Agora eu quero repetir isso aqui, irmãos, para vocês que me ouvem de presente. Eu vou estar lendo alguns parágrafos da mensagem. Almas que estão em prisão agora. E tenha em mente que eu não estou pregando só para vocês aqui. Então, eu estou pregando para pessoas, às vezes, que eu nunca vou conhecer nessa vida, mas que com certeza eu vou conhecer lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre almas que estão em prisão. Agora, eu costumo dizer, cultos que o pregador corre para lá, corre para cá, pula, grita, perde a voz, o povo se emociona, é maravilhoso, é excelente. Mas as mensagens que realmente
edificam são as mensagens É, Deus. que são mais voltadas para reflexões, Verdade. examinação, porque essas mensagens são aquelas que te posicionam, que lapidam você. Então é nesse sentido que eu quero trazer essa mensagem esta noite. Reflexão. Em que dia nós estamos vivendo? Poderia ser essa terceira puxada. Agora, para o crente, a terceira puxada se resume em Gálatas 2, verso 20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, ministerialmente, não é assim. Ministerialmente, há 3 etapas também. Nós vamos ver isso aqui. Nós descobrimos que Jesus, em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos nisso. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas, agora vocês lerão nas entrelinhas, tirem as suas próprias conclusões. Agora, depois que Jesus claramente veio e identificou-se a si mesmo, Deus o identificou e ele profetizou. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. E ele pregou então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Lembre-se, quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Nós não sabemos quem são eles. Apesar de nós crer na predestinação, sabemos que os salvos foram salvos antes da fundação do mundo, mas Jesus nos deu o exemplo. Jesus sabia quem seria e quem não seria salvo. Ele sabia quem era e quem não era predestinado, mas mesmo assim ele pregou a todos. Se ele quisesse, ele poderia só ir naqueles predestinados, mas ele não foi, ele pregou a todos. Para quê? Para juízo. Não vai chegar ninguém no céu dizendo: ah, Deus, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não. Sim, nós não sabemos quem são esses predestinados. Eles são predestinados, porém Jesus pregou continuamente. Porém, depois dos dias da sua pregação, seu ministério continuou adiante, porque o último grupo a qual ele pregou, o último grupo a qual Jesus pregou, foi as almas que estavam no inferno. Nós acabamos de ler ele falando. A Bíblia fala que ele foi do Hades. Sim, ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não poderiam mais ser perdoadas. Rejeitaram o Evangelho nos seus tempos, que tinha oportunidade. Aí lembra aquele jovem rico, né? Ele se encontrou com Jesus. Eu vou, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Jesus mandou ele guardar os mandamentos. Ele disse: ah, eu guardei ele pequenininho. Ou seja, ele era religioso, ele era crente, guardava todos os mandamentos. Mas mesmo assim, depois Jesus, falando dele mesmo, disse que ele estava lá no inferno, e olhando para lá no mendigo, e desejando que lá não olhasse seu dedo e colocasse na sua língua. Eu tenho lido isso claramente na Bíblia aqui, no 2 Pedro, 1 Pedro. Ele foi e pregou as almas que estavam em prisão, que é o inferno, encarcerados até o dia do juízo. Misericórdia, porque veja você, o juízo não é agora, não, e não há nenhum inferno ardente de fogo como as pessoas imaginam. As
As pessoas imaginam as pessoas que morreram perdido hoje no inferno pegando fogo, queimando. Não é assim ainda. Deus, em certa ocasião, permitiu dar uma olhada lá. Quando prometeu, não tem como explicar. Por isso que eu nunca tentei explicar isso. É inexplicável. O profeta fala, assim como o sol do céu é inimaginável. A Bíblia fala que o coração não imaginou, nem pensou, passou perto de imaginar o que está no céu esperando. Paulo, que foi lá e descreveu coisas tão gloriosas que lábios humanos não poderiam nem sequer mencionar. E ele, o grande Paulo, não podia nem mencionar o que ele viu lá. Tão grandes, maravilhosas coisas que ele viu lá. E o profeta fala, o inferno também. O inferno é tão terrível, que não existe mente humana que consegue imaginar como é que é o inferno. Eles fazem os filmes aí, coisas, não tem nem noção do que é o inferno. Não há um inferno de pessoas queimando no fogo ainda. As pessoas estão presas em prisões. Quando Deus me levou lá, eu não estava atormentado, mas eu vi o tormento que estava lá. E o profeta também teve essa experiência. Só que o cara do profeta, ele sentiu o tormento, né? Eu não senti. Horrível. Alguém diz, né? O sujeito está no inferno ardendo, queimando. Não, isso é errado. O juiz dessa terra é suficientemente justo para jamais condenar um homem até que ele seja trazido ao julgamento. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Ele rejeitou a misericórdia. Então veja você, ele primeiro tem que ter um julgamento. E o julgamento é o juízo do trono branco. Esse trono branco ainda virá depois do milênio. E as pessoas serão julgadas. Não tem aí o que nós chamamos de prisão preventiva? Essas pessoas estão mortas, morreram sem Cristo, sem aceitar o Evangelho, estão presas esperando a condenação. Acontece que esse inferno de fogo, esse lago de fogo é tão terrível que até o diabo vai ser queimado nele. Imagina, irmão. Hoje o inferno, o diabo é o paraíso. É o paraíso do diabo, o tormento para as almas perdidas. Mas quando houver a sentença, a condenação daqueles que não aceitaram a Cristo, serão lançados num lago de fogo, não somente essas almas, mas também aqueles anjos caídos e o diabo. É Deus. Agora, misericórdia, você já imaginaram o fogo que queima até o diabo? O que será dessas almas? E longe esteve alguma pessoa algum dia entrar nessa região de perdidos. Se você estivesse em pé com fios descascados, enfiados em você, te dando choque, te atormentando de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. Não há mente humana, não poderia compreender o que é essa região dos perdidos. Não há maneira de explicar. E não há maneira de explicar o que é a região dos bem-aventurados. É tão excelente que não dá para explicar. Aquela é tão terrível e essa é tão excelente. É do ridículo ao sublime. É um extremo ao outro. Do inimaginável de ruim ao imaginável de bom. Grande é seu poder, Senhor. Porém, que todos ouçam, jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. Eu diria isso como São Paulo: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou não poderia subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Então pare, se você estiver ouvindo, arrependa-se se você não é salvo e acerte com Deus.
Agora Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou aquelas almas que não podiam ser salvas mais. Agora a Bíblia no que diz que ele foi e pregou as almas que estão em prisão, que não se arrependeram. Quando a misericórdia não foi dada, eles rejeitaram com desprezo a misericórdia, e agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, irmãos, que tempo que deve ter sido aquele! Ou quiser que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles verem qual é a realidade. As pessoas estão brincando de vir na igreja. As pessoas estão aproveitando a vida, como bem entende, não sabem o que espera. Jesus disse ele mesmo: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, para se enquadrar agora nesse tempo. E Deus novamente envia pregadores, homens inspirados pelo Espírito Santo, para pregar a pessoas que têm esperança, que ainda têm a oportunidade, mas também pregamos as pessoas que já são presas, que já não têm mais esperança, já passou da linha da misericórdia. Os ministérios devem ser o mesmo. João 14, verso 12: aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço. Veja as obras. Sim, pregando aos perdidos. É o mesmo ministério, pregando aos que vão ser salvos e pregando aos que já estão perdidos. Irmãos, vocês que estão chegando agora, compreendem que vai chegar um dia que nós vamos pregar, 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 e não vai batizar mais ninguém. Vai chegar um dia aonde essa terceira puxada será para a noiva do mundo. Ninguém mais vai poder ser salvo, porque a porta da graça será fechada. Mas hoje a porta da graça ainda aberta está. Arrependei-vos e serão batizados. São Marcos 16 quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Sim, a obra é a mesma. A obra continua exatamente no mesmo modo. Então isso tem sido o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Eu creio nisso. E se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. Quem tem o Espírito Santo está preocupado com os outros. Grande é seu poder, Senhor. Um dos sinais que a pessoa é salva é que ele quer salvar alguém. Um verdadeiro salvo não suporta ver as pessoas marchando para o inferno e ficar de braços cruzados, não. Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor que Deus tinha. Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. Estão vendo? Deus disse: Moisés, separa-te deles, eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. E Moisés disse: Senhor, esse lançou na brecha e disse: toma-me, Senhor, risca o meu nome. Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado contra Moisés, que se levantaram contra Moisés, mas Moisés, que tinha Espírito nele, que tinha Cristo nele, se apiedou daquelas pessoas e ficou pondo a brecha para aquelas pessoas. Está vendo o Espírito de Cristo? Pessoas que maltratam, que falam mal de você, que levantam contra você, mas ainda assim você está intercedendo por essas pessoas.
profeta falando: como poderia eu alguma vez me sentir justificado diante de Deus e para comigo mesmo, em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de aperto de mão, ou alguma aspersão, ou algum falso batismo, ou algo, e deixar que ela se ponha sob a influência de uma mentira, e saber que a vida já dali, e diz que ele ama a pessoa? Irmão, as pessoas não compreendem isso. Antes eu também pensava igual a maioria pensa. Eu pensava no começo da visão, eu prego tudo demais, eu prego assim, porque eu acho que eu não amo tantas pessoas. E eu via obreiros, ministros, óbvios, se tem que amar as pessoas, e você prega tudo assim. Mas não, eu descobri que quanto mais eu amo as pessoas, mais eu falo a verdade para elas. E a verdade é importante. A verdade é: pecado é pecado, santidade é santidade. Não tem meio termo, ou você é crente ou não é. O profeta falando para 121 ainda que eu tenho que pedir esmola para o meu sustento, ou que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas, que eu jamais seja um enganador. Que mais tem hoje é ministros enganados para encher a igreja. Meio na mensagem, pastores que não tem mais culto para pregar a verdade. Estou mais preocupado em encher a igreja. Mensagens com que luvas na mão, só afagando ela na igreja. Eu quero repetir o que o profeta falou, quando eu quero falar isso também, que eu jamais seja enganador, Senhor. Aí não tem como eu bolacha sem quadro do riacho, mas deixa eu pregar a verdade. Como posso enganar quem eu amo? O profeta fala, eu digo mesmo: como eu posso te enganar, irmão? Você acha que é fácil, meu irmão, aí que você sabe que os problemas X, você acha que é fácil pregar contra aquilo? Você ama aquela pessoa, o dízimo dela alimenta a sua família, o dízimo dela alimenta, mas mesmo assim o Espírito vem e toma, e prega, e você sabe que está batendo aquela pessoa. Você pensa que é fácil? Ainda que eu tenha de desferir por eu as amo, diz o profeta. Essa é a razão porque você bate em seu filho, é porque você ama. Não porque você não gosta dele, mas porque você o ama. Se ele estiver errado, ele causará sua própria morte, se você não corrigir ele. Agora sim tem sido um ministério. Assim como foi, assim é hoje, tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus, que não pode ser um homem, tem que ser Deus. É Deus que toma o seu homem e fala e corrige e exorta. O homem não daria conta de fazer isso, porque o homem vai querer afagar as pessoas, vai querer pregar para encher a igreja, mas Deus toma esse instrumento e corrige, adverte, alerta. Note os mesmos sinais espirituais que Jesus fez se tem achado novamente na terra nos últimos dias. O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou com o Messias, o tem identificado hoje. Ele é ainda o Messias. Os mesmos sinais materiais que apareciam sobre a terra, que apareceu por meio dele, porque ele era a mesma coluna de fogo. Ô igreja, me ouve, você está entendendo? Me ouve, essa coluna de fogo também já apareceu algumas vezes em meu ministério.
Vocês pensam que foi fácil pregar aquela mensagem dos 5 ministérios da igreja? Você não tem ideia da pressão que está sobre mim, igreja. Sabendo que depois eles pesaram, rejeitaram meus companheiros de Cristo. Não é o que eu quero, mas é o que Deus mandou fazer. Amém. Glória a Deus. Sim. Pessoas já testificaram do anjo do meu lado. Eu já vi algumas vezes, eu já conversei com ele algumas vezes. Eu não estou vendo agora, mas sei que ele está aqui. Eu posso sentir a presença dele. Glória a Deus. Por isso não tem nenhum medo aqui, não tem medo de nada. Glória a Deus. Porque eu viver Cristo morrendo pecando. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus filhos que estão conosco agora, irmão José e a sua querida esposa, aqui nós estamos preocupados com sua alma, que você alcança o arrebatamento. A nossa preocupação aqui não é encher a igreja, mas a nossa preocupação é que cada um aqui vá no arrebatamento. Aleluia! Jesus afirmava que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo. Nós compreendemos isso. É somente um ofício de Deus, se não for. Então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse que Deus é seu Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é seu Pai. Agora você não pode fazer o seu filho ilegítimo. Então o Espírito Santo é Deus. Então é Jesus Deus. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são 3 ofícios de um único Deus. São 3 atributos, mas o mesmo Deus. Agora o Espírito Santo sempre lhe mostrou coisas por vir. E ele jamais será errado. Foi sempre perfeito. Ele não levou honras consigo. Ele deu honras a Deus. Ele disse: o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazendo assim. E o Pai, o Espírito Santo é seu Pai. Está correto? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que é exagerado é do Espírito Santo. Então o Pai de Jesus é o Espírito Santo, o qual é o seu Pai. E o Espírito Santo mostrou a Jesus coisas que por vir, e disse coisas que foram. E ele era o profeta de Deus, porque a palavra do Senhor somente veio ao profeta, mostrando que as palavras vieram em forma menor. Os profetas escreviam o que o Senhor dizia. Foi ele, Jesus, não escreveu nada, porque ele mesmo era a palavra. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. Aleluia. Note, o mesmo Espírito Santo viveu nele. Ainda um pouco e o mundo não verá mais. Todavia vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Eu voltarei para vós. E ele disse: quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado, e vou mostrar coisas por vir. Aí que está agora o Espírito Santo em você, é quem abre a sua visão para ver essas coisas. Sim. E ele se fez carne, e agora ele continua usando o homem. Isso é verdade. Ele não faz nada a não ser que ele faça através do homem. Nós compreendemos isso. O homem é seu agente. Isso é o que ele escolheu. Por que escolheu o homem? Não sei. Ele podia ter feito só pregar o Evangelho. Ele podia fazer o vento pregar o Evangelho. Cara, soprar do vento, arrependa-se, aceita Jesus, aceita o batismo, mas não é o vento. Deus escolheu homens para
querido, é verdade, vai escolher o homem. Essa foi a sua ideia, que o homem tornasse a falar como homem. Não ele próprio, porém a palavra do Senhor que veio aos profetas. Os profetizadores, os pregadores. É um profetizador que nega a palavra original. Como pode ser ele o verdadeiro profeta? Um homem que prega e rejeita a palavra falada, a palavra original. Ele não pode ser, porque ele está negando a verdade da palavra. E então, se não faz, então essa palavra é a própria. Se ele pregar pela veracidade da palavra e pela veracidade do Espírito, ela manifestará aquela promessa que ela prometeu. Aleluia! Assim é como sabemos se é certo ou não é certo. O profeta está falando se é certo, então Deus confirma com sinais e maravilhas. É isso que Jesus disse: se eu não faço aquilo que está escrito para eu fazer, então não creiai em mim. Observe, haverá muitas personificações, muitas coisas, mas porém havia realmente alguém que ia ser salvo. Alguém que vai ser salvo. Há muitos personificadores fingindo que creem que é verdade, mas existem pessoas sinceras ali, pessoas que estão realmente almejando o céu. A igreja foi predestinada para ser sem mancha e sem ruga. Ela vai estar ali, haverá uma igreja ali, haverá salvos ali, porque Deus predestinou. E o Cordeiro morreu por esse propósito. Então, quando se redimiu o último nome desse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. Eu sou aquele que redimiu. João disse: tudo no céu e na terra me ouviu gritando amém, gritando aleluia e louvores a Deus. O grito subiu, porque seus nomes estavam nesse livro para ser revelado, e o Cordeiro revelou. Aleluia! E ele viu esses anjos descer, colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar. Esse era Cristo. Filhos meus que creem na mensagem, presta atenção. Olha como é que o diabo é sagaz. Tem pregador da mensagem aí falando que esse é o meu branda, não é o meu branda. O próprio profeta fala, a Bíblia fala, esse é Cristo. É Deus. Glória a Deus. Faça a sua vontade. Aleluia. Esse é Cristo. Tinha um arco celeste sobre sua cabeça, um pé sobre a terra e um sobre a água. Levantou a sua mão. Isso é um pacto. Ele era o anjo do pacto, que era Cristo, não lembrando, é Cristo, o próprio Cristo. Feito um pouquinho menor que os anjos para sofrer, ali veio ele e levantou as suas mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o eterno Pai Deus, que o tempo não será mais. Quando isso ocorre, está acabado, está feito, está terminado. Então, quando Cristo fizer isso, irmão, a igreja entra na sua terceira puxada, que vai pregar somente para aqueles que já estão condenados à perdição. Isso vai acontecer antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento, essa terceira puxada vai se manifestar na igreja. Os que entraram, entraram, quem não entrou, não entra mais. É por isso que há tanto desespero para convencer as pessoas a aceitar Jesus, consertar suas vidas. O arrebatamento não é o final, não, vai acabar antes. E o profeta falando: e quanto mais eu prego, pior fica. Não é para nós também isso. Quanto mais você prega, quanto mais você prega, parece que as pessoas mais duras vão ficando. Então você diz: por que você desiste então de pregar? Não, Senhor, tem que haver uma voz, uma testemunha contra isso. Deus tem uma voz falando.
Alguém tem que fazer. Alguém tem que falar aquilo que contra os pastores, sobre os ministérios. O que tudo alguém tem que falar. Alguém tem que falar que pecado é pecado. Alguém tem que falar que errado é errado. Como é que isso aqui enquadra com a gente? O problema foi: eu não desejo fazer isso. Não, eu não queria ter que pregar isso, não. Eu queria pregar só Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus faz essas coisas. Deus sabe que eu não desejo fazer isso. Muitas daquelas mulheres alimentam meus filhos e elas dariam a sua vida por mim. Pense, e a graça de Deus derramada abundantemente pelo Espírito Santo. Vocês acham que eu ainda poderia ficar quieto e ver essa pobre pessoa ir se afundar além na eternidade sem esperança, se eu não clamar contra essas coisas? Como poderia eu ver essa irmã que eu amo tanto se afundando no pecado e mesmo assim eu não falo nada? Não para ser um sabichão, mas o espírito dessa nação, o espírito da igreja, não o espírito de Cristo agora, o espírito da igreja denominacional, tem lançado essas mulheres completamente para dentro daquela confusão ali. Oh, irmão, eu sou apenas uma voz clamando: saia disso, fuja dessa sujeira. Não deixe o diabo fazer uma coisa como essa a você. É errado. Se é errado, pare de fazer isso, conserte. Oh, eu já amo isso mesmo. Pois se eu vejo isso, eu seria um hipócrita, eu não falasse nada. Paulo disse: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, que o sangue de nenhuma mulher esteja sobre mim naquele dia, ou de nenhum homem. Eu lhes tenho dito a verdade. Eu tenho odiado fazer isso. Não odiado porque eu não quero fazer o que Deus me manda fazer, porém eu as amo, eu não quero feri-las. Então o que eu vou fazer? Mas o amor divino, puro, o levará a fazê-lo. Quanto mais amor divino você tem, mais sincero você é, mais na verdade você fala. Jesus até mesmo orou para escapar da cruz. É possível que passe esse caso de mim, porém ele disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. As pessoas não sabem, irmão, ninguém sabe, ninguém tenta correr disso. Ah, o Nilson quer ser pastor, quer ser... Não é nada. Mas essas pessoas vão começar a conta com Deus. Está na mão de Deus. Vou eu ter que ser sujeito a isso? Vou eu ter que ser sujeito que diga isso? Vou eu ter que tomar essas preciosas mulheres que são tão amadas e tudo mais e simplesmente descascá-las em pedaços, Senhor? Tem que ser eu a fazer isso? Tem ou não? Ou eu tenho que fazer isso? Ou eu tenho que tomar meus irmãos ministros e me pôr ali e dizer que eles amam mais o dinheiro, que eles amam mais a denominação, mais do que amam a Deus? Eles amam mais o seu ofício, as suas posições, o seu ministério que ama a palavra. É eu, Senhor, que tem que falar. É você mesmo, é você que eu escolhi. Porém nunca deixei de vos anunciar todo o conselho.
É o amor genuíno que me levou a fazer isso. Grande é seu poder. Note, quando essa Jezabel surgiu em cena, houve um homem que se levantou contra isso. Deus trouxe um homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele veio. Ele não tinha nenhuma prática ministerial, ele nunca foi sacerdote nem nada. Ele apareceu um velho Ehud, lenhador, pelo nome de Elias, e ele pôs o machado da raiz da árvore, e eles o odiaram por isso. Não somente isso, mas todas as congregações que odiou. E uma vez ele pensou que ele estava sozinho. Irmãos, vocês pensam que isso não passa na nossa mente, não? Meu Deus, estou ficando sozinho. Até quando essa guerra é insuportável, meu Deus? Até quando eu vou ser bem-vindo nesses pastores aí, meu Deus? Elias pensou que estava sozinho. Deus, aleluia. Mas aquela voz se consolou. Não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que estão juntamente com você. Eu ainda tenho 7.000 que creem que você está pregando. Vê? Esse era aquele grupo de eleitos. Veja, há sempre um grupo de eleitos. Quando esse grupo deixar que ele desistir, Deus tirará seu Espírito Santo da terra e tudo se acabará. Deus, aleluia. Esse grupinho vai deixar de existir só quando nós não estivermos mais aqui. Grande é seu poder, aleluia. Enquanto eu, você estiver aqui, vai ter alguém que crê nisso. Corta é verdade, machuca é verdade. Mas é Deus! Obrigado, Deus. Não tema, Elias. Eu sei que tu pensas que está acabando. Eu sei que você pensa que já não tem mais para onde ir. Porque as denominações te fizeram correr para cima do monte. Porém, eu tenho 7.000, Elias, que creem na mesma coisa que você está pregando. Eu tenho, Elias! Não pare, continue! Alguém está te ouvindo! Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus disse que saíste a ver, quando saíste a ver João, saíste a ver o que está todo bem vestido como sacerdote. Não, esse tipo que beija os bebês e até os mortos, não está vendo? Ele diz, o que saíste a ver? Uma cana que é agitada por qualquer vento, que eles dizem, vem cá, João, nós lhe pagaremos mais se você pregar para nós. E nós somos a maior igreja, João. Vem pregar para nós, João. Fica aqui com nós. Não, João não é movimentar esse tipo de vento, não. Esse é o tipo de homem que Deus levantou para esse dia. Elias, um homem rústico. Grande é seu poder. Deus recolheu ele andando, mas não recolheu o Espírito que estava nele. Aquele mesmo Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que passou de Elias para Eliseu, passou de Lombrana para a igreja. Deus ainda tem pregadores com o mesmo Espírito que estava sobre o profeta. Grande é seu poder, Senhor. Muito obrigado. Está vendo? O Espírito de Elias estava sobre João. E ele diz que quando vier o dia de uma mulher novamente, esse Espírito se levantará novamente, antes da vida do Senhor, quando a terra será queimada e o justo andará sobre a cinza dos ímpios, como cinza debaixo dos seus pés. Ele prometeu isso novamente nesses dias, o Espírito Santo prometeu isso. É um encaixe com o tempo que estamos vivendo. Deve haver alguém que se levante. Isso tem que vir, pois é assim diz o Senhor. O quarto capítulo de Malaquias, exatamente isso que ele disse que seria o sinal. Pouco antes da vida
sendo grande e terrível, e diz o Senhor: eu vos enviarei Elias. O que ele fará? Converterá os corações dos filhos de volta à doutrina dos pais, de volta à Bíblia, desta diferença denominacional, e de volta à Bíblia, de volta a Deus. Isso é o que ele faria. Note em que grande tempo nós estamos vivendo. Sim, irmãos, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Irmão, aquela mesma coisa que ocorreu no ministério do profeta, as 3 etapas: milagres, ensinamento, foi rejeitado para sua doutrina, e depois foi pregando somente para aqueles que nunca mais creriam. Essas mesmas 3 etapas vai cair sobre a igreja de Deus. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas não haverá tempo para se arrepender. Quando esse poder que eu prego para você direto cair sobre nós vamos fazer esse poder manifestar em nós, mas ninguém vai crer. Grande é seu poder. Pelo contrário, vai ser causa de perseguição. Seremos perseguidos. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro. O último redimido tem entrado. Aleluia, Deus. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, então foi e pregou para aqueles que estão em prisão, que não podem se arrepender, sem tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que repetir novamente. E se isso puder ser a terceira puxada para os perdidos eternamente, se for ali, eu espero que não seja ainda. Eu espero que ainda não seja a terceira puxada, mas pense nisso, e se for. É com a igreja prestinada que estou falando, não aquele de fora, não, Senhor. De cada grupo ele tem tirado os seus predestinados. É para isso que ele está vindo em cada era. Lembre-se, aquelas pessoas de Israel, a Bíblia diz que depois que ele chamou o povo para fora e os salvou e os tirou do Egito, depois disso ele os destruiu, porque eles não seguiram a mensagem. Quantas pessoas aí que saíram do Egito, das nações, e estão morrendo no deserto? A terra está engolindo a cada um deles, porque não seguiram a mensagem, não ficaram com a mensagem. É verdade, Santo Deus. Eles comeram maná do céu, eles comeram maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem, e permaneceram na presença do mensageiro dele. Viram a coluna de fogo e ouviram a voz de Deus, e viram ser confirmado. E então, por que quiseram crer em Coré? Há muitos Corés aí, há muitos. Pode haver pressão dos homens, pode haver isso e aquilo. Nós também temos de ser santos, nós temos de fazer isso. Todo o povo é santo. Deus diz: separe-te deles, foge dali. Deus manda nos separar dos Datã, dos Coré. Separe-te desse povo, porque a terra vai engolir. Aleluia. Moisés disse: todos que estão do lado do Senhor venham comigo. Isso mesmo. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu a todos. Vocês estão me entendendo? Jesus é poderoso. Vocês estão me entendendo? Amém. Obrigado. Eles também eram boas pessoas. Eles eram boas pessoas. Obrigado, Deus. Seguramente eles eram. Eles eram ótimas pessoas, sim, Senhor. Mas isso não bastou. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é aquele que começa, é aquele que termina. Quando começar com essa mensagem? Quantos? E quando
porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida se pegar atalho. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura diz. E ela diz: arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não há atalho, aperto de mão, unir-se à igreja, à ordenação. Você venha pelo caminho da palavra, a menos que você morra para si mesmo e nasça do Espírito de Deus, você está perdido. Isso é tudo. Não há atalho, não há meio termo. Ou você morre e nasce do Espírito, ou está perdido. Há somente um caminho, e Cristo é esse caminho. E Cristo é a palavra. A palavra que vive em você, que confirma tudo que Ele prometeu em seu tempo. Você se lembra do capítulo 6 de Hebreus? Irmão, olha que coisa forte, pega isso aqui. Vocês se lembram do capítulo 6 de Hebreus? Quem lembra? Você lembra? Aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. Almas presas, almas encarceradas, viram a verdade, creram na verdade, mas rejeitaram a verdade. Você pode ir lá pregar, não há mais salvação. É muito melhor aquele que você prega e não consegue entender, não crê porque não vê, do que aquele que vê e entende, mas não aceita. Quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles recusam recebê-la, de acordo com o livro de Hebreus, não há sequer nada no mundo que possa salvá-los. Nenhum arrependimento, nenhuma redenção, não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia assim diz, esperando um fogo terrível e a indignação que há de devorar um adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, completamente vindicada, então voltam-se para trás e se afastam dela. Eles estão liquidados. Isso é tudo. É terrível, mas eu tenho que dizer, porque essa é a verdade. Lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali naquela casa da prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje, nessa mesma prisão. Não há arrependimento. Como você pode dizer que ama aquelas pessoas e deixa uma coisa como essa acontecer? Estão vendo? Vocês fariseus, vocês cegos, vocês serpentes, vocês gerações divinas, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Como pode um homem hoje, que sabe que essas coisas estão erradas, e se levantar ali para segurar a congregação dele, para tentar manter a igreja cheia, para fazer a terminação dele crescer e falhar em dizer às mulheres e os homens que eles estão errados? Como você vai escapar da ira do inferno quando ela foi feita para você? É o profeta falando, estou lendo só. Como você vai fazer? Eu irei no futuro a estar seus fariseus voltando novamente, sabendo? Lucas 11:49. Porque isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Como que São Paulo se levantou ali, você crê que era um profeta? Você crê? Amém? E ele condenou as mulheres por cortar seus cabelos, condenou as organizações dele, anunciou que cada homem que não fosse mais
Você diz, se nós tivéssemos vivido o tempo de Paulo, sim, eu teria tomado o partido de Paulo, eu criei em Paulo. Você está sendo hipócrita. Estão vendo? Porque você não toma o partido doutrinário dele. Se você não consegue crer no que Paulo ensinou hoje, tampouco creria no dia dele. Se Paulo manda você ser batizado em nome de Jesus Cristo e você não aceita, tampouco aceitaria naquele dia. Se Paulo manda as mulheres não cortar seus cabelos, vestir decentemente, e as mulheres continuam fazendo o que ele mandou não fazer, tampouco creria se Paulo estivesse aqui hoje. E pastores estão pregando contra cortar cabelo aí? Estão pregando contra roupas imorais aí? Então nada, porque isso esvazia a igreja. Pregar contra pintura, pregar contra moda, roupas imorais, esvazia a igreja. É verdade. Manda mais. O ministério de Jesus consistiu em 3 puxadas, vocês sabiam disso? Notem. E sejam sinceros, se vocês alguma vez foram sinceros. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem popular. Todos criam nele. Parecia um crente pelo menos, né? Isso está correto? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo queria ele na sua igreja. Porém, um dia, ele virou-se e começou a profetizar. Pois ele era a palavra e ele era o profeta como Moisés falara. E quando ele foi dizer como eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, começou a pregar a verdade, começou a chamar pecado em pecado, começou a revelar os pecados deles. Ele se tornou muito impopular. Ninguém mais queria ficar com ele. Essa foi a sua segunda puxada. Pregar a verdade, você fica impopular. Eu me pergunto se isso não se tem tornado novamente. Só pense nisso um minuto. Poderia ser a primeira coisa, curando a todos. A segunda, poderia ser só Jesus, poderia ser Beelzebub, qualquer coisa. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, está vendo? Os mesmos espíritos viveram na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas, porque elas foram condenadas antes. Elas como Judas Iscariotes, nascidos filhos da perdição. Você diz Judas? Sim, Judas. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pode ir no caminho com toda a mensagem. Ele pode tomar parte da mensagem, mas o restante dela ele não pode tomar. Eles podem tomar curas e coisas como essa, porém quando se trata de Deus falar para eles que os virem a existência, então isso é demais profundo para eles. Não pode. Antes dessa terceira puxada, irmãos, aleluia, aqueles que não podem suportar isso terão que sair. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso, está vendo? Eles puderam aceitar bem Moisés quando ele abriu o mar vermelho, assim por diante, dessa maneira. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para ele aquela terra, que não era para todos os demais, olha isso ou isso, aquilo outro, ele fez a si mesmo Deus sobre nós. Moisés vai crescer o nosso ditador. Moisés quer ser muito bom, está querendo corrigir a nós. Não, deixe Moisés para lá, vamos fazer um Deus para nós aqui. Corrigir o povo, ensinar a verdade para o povo. Você qual o risco das pessoas que irem você para fora? Não, esse pastor aí não, vamos escolher um pastor mais branco, mais amoroso. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirado. Olha esse jovem profeta Galileu, olha, ele fez o cego ver, ele tem até medo de ressuscitar os mortos. Nós temos 3 casos aqui, ele ressuscitou mortos. Porém um dia ele se voltou e ele disse: vós, raça de víbora, limpai o exterior do prato, vós apresentai-vos-se santo, porém o vosso interior não sois nada, não sois bando de cobras. Quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então tudo mudou. Eles se voltaram contra ele, isso mesmo, e finalmente o rejeitaram e o crucificaram.
Porém, você não pode matar o ministério. Amém. Você pode calar esse instrumento, mas essa voz não pode ser calada, porque essa voz é de Deus. Você não cala a voz de Deus. Quero ver quem é que vai calar Deus. Se Ele permite, você pode calar o instrumento que Ele está usando, Ele levanta outro. Aleluia. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode parar essa mensagem. Não pode. Essa mensagem não pode ser parada. Então, irmãos, vamos lembrar do ministério Salvador Ancião, o pastor Joaquim Gonçalves, o tanto que tentaram calar essa mensagem no Brasil, tirar do rádio, mas não pôde, porque essa mensagem é a voz de Deus. Glória a Deus. Verdade. Ele continuou vivendo. Amém. E note, quando vem a terceira puxada do seu ministério, Jesus é poderoso. Aleluia. a primeira foi curar os enfermos, a segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que fizeram, o que estavam fazendo. Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou para os perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados. Sabe o que o profeta viu no inferno, irmão? Mas viu mulheres com esses olhos pintados de gangrena aí, seus cílios esticados, que dá inspiração do inferno. Você vê uma mulher pintada, seus olhos, aquele negócio esticado ali, a inspiração infernal. Uma santa de Deus, ela é natural. Amém. Doidos. Por isso que eu amei você. Eu vi sua esposa ali, sua esposa limpa. Graças a Deus. Amém. O profeta fala que a esposa é a expressão do caráter do homem. O profeta fala, se um ministro fala assim, olha, eu sou pastor, fulano e tal, o profeta fala que ele não dá nenhuma atenção para ele, enquanto não conhecer a esposa dele. Porque pela sua esposa eu conheço quem é o Senhor. Pela minha esposa conhecem quem sou eu. Porque o seu interior, o seu desejo se expressa na sua escolha de esposa. E ver quem é a sua esposa mostra que o Senhor realmente é alguém que ama Jesus Cristo. É verdade. Amém. Eu ouvi isso aqui falando. Aquele grande olho pintado lá no inferno. E eu ouvia, não vou conseguir imitar, mas real eu tem aquele negócio de fantasma. É desse jeito o inferno que eu ouvi. Inspiração do inferno, não de fantasma, não é assim que eles fazem, depois que imitar fantasma. Verdade. É assim, mano. Só que é tão terrível, eu não consigo imitar nunca. Pregou, Deus foi lá e pregou com essas, Jesus foi e pregou com essas pessoas no inferno. Pregou as almas no inferno que não aceitaram a misericórdia, mas se estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram que reconhecer o que Ele é, porque Deus os fez percorrer a vida. Eu me pergunto, o profeta está perguntando, presta atenção. Eu me pergunto se o seu ministério, assim completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi. Assim como foi o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Amém. Então, se nós temos que fazer o mesmo que Ele fez, nós também vamos ter que pregar para pessoas perdidas, encarcerados, que nunca crerão nisso, não podem crer. Forte, mas é verdade. Feche seus olhos. Senhor, que terrível, porém verdadeira situação, meu Deus. Obrigado, Deus, por essas palavras. Nos ajuda, Senhor, a em tempo oportuno Obrigado por esses representantes, Deus, que o Senhor está sendo. entrarmos mais e mais na Tua presença, Senhor, Deus, ó Deus, que nos e certificarmos que realmente aceitamos
o Senhor em corpo, alma e espírito, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Se houver algum irmão ou irmã aqui, Senhor, que porventura ainda lhe tem algum resto de dúvida em seu coração, que nesta noite toda dúvida possa ser dissipada, meu Deus. E que cada um saia daqui nesta noite verdadeiramente convicto na sua salvação, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Aquele que entendeu essa mensagem, que creu no coração, é prova que você é salvo. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu também uso esse critério profético. Quando eu conheço algum varão, eu sou crente, sou obreiro, não sei o quê. Amém, irmão, mas eu espero para conhecer a esposa dele. Depois que eu conhecer a esposa dele, eu creio ou descreio o que ele falou. E graças a Deus, no teu caso foi bom o que eu vi. Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe vocês.